Muito bem, doutor Álvaro está com a gente para falar justamente sobre a situação de emergência nos hospitais de Minas Gerais e, claro, doutor Álvaro, expectativa de uma relação direta com a taxa baixa de vacinação, né, os casos graves de influenza. Conta para a gente, doutor, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia para a Roberta, para os nossos ouvintes. A gente tem, nas últimas semanas, discutido muito aqui, todas as quartas-feiras, sobre vírus respiratório. Esse ano, a gente teve uns picos antecipados com relação ao esperado no inverno, quando a gente fala de aumento de internação, especialmente em idosos e crianças. Eu até mesmo consigo enxergar aqui na minha prática clínica, nos hospitais, pacientes com comorbidades, asmáticos, com vírus respiratório. Então, o que a população tem que entender? Vamos fazer um paralelo lá com 2020, 2021, quando teve Covid, a gente via aquelas cenas dos hospitais lotados. E claro que não está acontecendo nada parecido com o que aconteceu há 4 anos atrás, mas você já começa a ver, antes do período esperado, um aumento grande de pacientes internados por causa desses vírus respiratórios. E quando eu falo vírus respiratório, Barão, Roberto e nossos ouvintes, não é só Covid, é influenza, vírus sincicial respiratório. E o que dói no coração do infectologista é ver que todas essas internações poderiam ter sido evitadas se as pessoas tomassem vacina. E essas vacinas estão disponíveis no SUS, tanto de vírus sincicial respiratório, ainda começando essa vacina, né, para crianças, prematuros, né, porque nesse grupo o vírus sincicial respiratório é o mais importante. Estamos tendo a campanha de influenza e também, sem esquecer, apesar do número menor nos últimos tempos, também campanha de vacina de Covid. Então, um alerta para a nossa população, né? Quando a gente aumenta pacientes internados, é paciente grave. E esses vírus podem evoluir para a forma grave de doença, a chamada síndrome respiratória aguda grave, que basicamente, trocando em miúdos para a população entender, quando o pulmão está todo inflamado e o paciente precisa de oxigênio, precisa ser internado, às vezes até precisa ser entubado. Então, acho que é de novo chamar a população, né? Nós nem começamos o inverno ainda, para que a gente não tenha um caos assistencial, porque se começa a ter muito caso, é aquele cenário que aconteceu há 3, 4 anos atrás. Eu preciso dimensionar leito, começa a ter UTI lotada, não ter vaga. Então, a preocupação é que alguns estados já estão vivenciando esse cenário, infelizmente, numa época ainda bastante inicial, né, do ponto de vista da cronologia do inverno, né? Pois é, a gente tem a taxa aí de vacinação muito baixa, as pessoas não estão procurando, quem pode tomar vacina da gripe não estão procurando para tomar a vacina que é tão importante, né, doutor? Agora, tem ouvintes perguntando, eu vou juntar algumas perguntas, perguntando sobre a influenza A. Ela é como a Covid? Tem algum dia certo para fazer o teste? Porque no caso do teste positivo, o tratamento é com um remédio bem específico, né, doutor? Bem, muito legal essa pergunta do nosso ouvinte. Então, a influenza, tem vários tipos de influenza, né? H1N1, H3N2, influenza B e influenza A. Pode ter forma grave de doença com influenza. Tem testes disponíveis já no nosso país, até em farmácias, que diferenciam entre influenza e Covid, testes rápidos, né? E também testes feitos em laboratórios. Quando o paciente testa positivo para influenza, ele vai ter que ficar afastado, isolado, assim como é do Covid. E se ele pertencer a alguma população de alto risco de gravidade, se ele já tiver grave, existe um antiviral, é o oseltamivir, a gente chama ele de Tamiflu, popularmente conhecido como Tamiflu, que se você tomar até, no máximo, 5 dias de início de sintomas, pode ter benefício de redução de gravidade de doença. Então, não é para todo mundo o oseltamivir, está no SUS disponível. Então, veio positivo, tem que avaliar se você pertence a uma população de alto risco de evolução de gravidade ou se você já está com quadro grave, aí vale a pena mesmo começar essa medicação que realmente previne gravidade nesse grupo de pacientes. Muito bem, doutor Álvaro sempre com a gente aqui na Band News FM, trazendo mais uma vez informações importantes no meio dessa crise que a gente tem visto. E claro, a orientação de novo para quem pudesse vacinar. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Band News Station. Um grande abraço, até a próxima.